Bom dia, domingo de manhã, domingo de Páscoa. Nós estamos aqui como Igreja do Senhor para aprendermos mais acerca da sua palavra. Nesse momento de quarentena, onde nós não podemos reunir na nossa igreja, mas precisamos estar estudando e aprendendo com a palavra do Senhor. Nós falamos na quinta-feira, e nós hoje vamos dar continuidade acerca das 7 coisas que Jesus falou na cruz, no seu momento de crucificação. Hoje, domingo de Páscoa, relembramos a ressurreição de Jesus. Então, hoje domingo pela manhã, nós estaremos falando sobre 4 das 7 coisas as quais Jesus falou na cruz. A primeira delas, eu quero que você medite comigo no livro de Mateus, capítulo 27, verso 46. Nós já vemos que Jesus falou com o Pai acerca das pessoas que estavam o crucificando, pedindo perdão por elas, no livro de Lucas 23, verso 34. Vemos que Jesus ainda no 23, no Lucas 23, verso 43, Jesus garantiu salvação ao ladrão da cruz, que estava sendo morto com ele, e no verso 26 e 27 do capítulo 19 de João, nós vemos que Jesus ali falou com Maria e com João, dizendo para João que Maria era sua mãe a partir dali, e com Maria que João a partir dali era seu filho. Então, Jesus providenciando ali o acolhimento de Maria com João. E agora no capítulo 27, verso 46 de Mateus, nós vamos ver que mais uma vez Jesus agora fala com o Pai. Mas não acerca de outras pessoas, não pedindo perdão novamente. Mas agora Jesus vira para o Pai. O texto nos diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Nós vemos nesse verso o quanto Jesus estava sofrendo. A ponto de, mesmo entendendo qual era o plano de salvação, mesmo entendendo qual era o seu papel, mesmo entendendo qual era a sua missão na terra, ele ainda assim clama a Deus no seu momento de dor, que Deus se... Não, voltei, corta aí. Vou voltar o texto, você corta aí, edita. Ou é melhor voltar tudo? Nós vemos aqui nesse texto que Jesus, naquele momento de sofrimento, ele indaga a Deus por que Deus havia desamparado. Obviamente, Deus não desamparou Jesus, Deus estava com ele o tempo todo, mas Jesus, na sua humanidade, na sua fragilidade humana, ele clama a Deus, né, e ele sente as dores da morte e as dores do pecado em seu corpo, e ali então ele clama ao Senhor. No verso 28 do capítulo 19 de João, nós vemos também a 5ª coisa, né, que Jesus falou na cruz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Nós vemos aqui o humano Jesus, assim como no verso anterior. Nós vemos aqui como Jesus era humano e a ponto de sentir sede. Quem sente sede é um ser vivo, é um ser humano. Deus, como Espírito, não precisa beber água. Jesus, sendo Deus, ele, na sua celestialidade, digamos assim, não precisaria beber água. Mas como Jesus humano, que estava ali padecendo, sofrendo e morrendo aquela morte de cruz, necessitaria obviamente de beber água. Então nós vemos nesse texto a ênfase da humanidade de Jesus, do Jesus humano, do Jesus que habitou aqui conosco, o Deus que se fez homem. E vemos agora a 6ª coisa a qual Jesus falou na cruz. No capítulo de João também, ainda no capítulo 19, no verso 30. E nós vamos nos focar mais acerca desse versículo, que é o tema central da nossa mensagem. Jesus afirma que está consumado, tendo provado
porque após Jesus dizer que se tinha sede, deram a ele vinagre, e ele apenas provou, ele não bebeu, mas ele provou. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João, ele é sucinto. João apenas disse que Jesus disse que estava consumado, e assim como outros também, ele se inclina a cabeça e entrega o Espírito, ou seja, morre, se entrega à morte. A sétima coisa, então, que Jesus disse na cruz, está em Lucas capítulo 23, verso 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, morreu, expirou. Como eu disse, João, ele é mais sucinto, ele diz apenas que aqui que Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Lucas, ele vai mais a fundo, ele diz que Jesus bradou em alta voz que entregaria o Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e assim ele expirou. Mas eu quero voltar com vocês no capítulo 19 de João, no verso 30. Quando Jesus diz que estaria consumado, está consumado. Em outras palavras, no texto original está escrito tetelestai, uma palavra em grego que resume todo o sacrifício de Cristo. Está pago, está consumado. Essa palavra, ela significa que a partir dali nada mais poderia ser feito, porque tudo o que havia de ser feito foi feito por Cristo. Jesus está dizendo: tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. Essa expressão, ela era usada em algumas ocasiões. Em uma delas, em especial, era quando alguém tinha uma dívida com a sociedade e essa pessoa era presa, e na prisão, então, ficava ali uma lista contendo todos os erros daquela pessoa, todos os crimes que aquela pessoa cometeu. E após, então, essa pessoa cumprir com os seus deveres, cumprir com a sua prisão, pagar a sua dívida à sociedade, então eles selavam aquela ficha de crimes e carimbavam com a palavra tetelestai, ou seja, estava pago, a dívida daquela pessoa com a sociedade estava quitada. Em outra ocasião também era quando a pessoa tinha impostos, tinha dívidas financeiras, até mesmo com a sociedade. Quando ela quitava essa dívida, ela recebia o carimbo tetelestai. A dívida da pessoa estava paga. Jesus, quando diz isso, antes de expirar, antes de entregar o seu espírito, antes de morrer, ele está dizendo: está pago, está consumado, está concluído. Todo o plano de salvação, todo o sofrimento, todo o martírio de Cristo, tudo o que Cristo haveria de fazer desde o seu nascimento até a sua morte, tudo estava concluído. Tudo estava pago. Tudo estava quitado. Não havia mais dívida do homem, do pecador, para com Deus. Não havia mais dívida do ser humano, do pecador, homem, daquele que nasce pecador, agora com Deus. Porque tudo que nós, como pecadores, deveríamos pagar pelos nossos pecados, Cristo pagou. Ele pagou. Ele quitou. Em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, Paulo vai dizer: portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo que a partir da conversão não há mais condenação, porque tudo quanto deveria ser pago para a nossa salvação foi pago na cruz. Cristo pagou. Também Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15, diz: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Aquilo que parecia a derrota de Cristo era o triunfo de Cristo. Aquilo que parecia a derrota de Deus, a derrota do Salvador, a derrota do Messias, era a vitória, era o triunfo. Aquilo que parecia ser a derrota da humanidade, o fim da humanidade, o fim da nossa salvação, era o nosso triunfo, era a nossa vitória. Está consumado a obra da redenção de Deus. É isso que Cristo quer dizer. Tudo quanto deveria ser feito, Ele fez. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, que vai me tornar merecedor, digno dessa salvação. Porque tudo que haveria de ser feito, tetelestai, está pago, está consumado. Não há nada que eu ou você possamos fazer para alcançar a graça da redenção, a não ser aceitar o que Cristo fez por mim e por você na cruz. Não há nada que nós possamos fazer a não ser aceitar a consumação de Cristo na cruz. Sua morte na cruz cancelou todas as dívidas da humanidade. Não há dívida mais do homem pecador para com Deus por meio da morte de Cristo. Mas para isso é preciso aceitar, entender e olhar para a cruz de Cristo como forma de salvação, como forma de expiação. Não há mais lista de crimes cometidos por nós, porque Paulo nos diz lá em Colossenses que isto foi pregado na cruz. Até mesmo quando um cidadão criminoso era condenado à morte e que era crucificado, na sua cruz era pregada a ficha de seus delitos, de seus pecados, de seus crimes, e nesta ficha então era carimbado, tetelestai, porque com a sua morte ele estava pagando a sua dívida com a sociedade, pagando com a vida. E é isso que Cristo faz por nós. Não há mais lista de pecados, lista de crimes, meu, seu, para com Deus, porque Cristo pagou isso por nós. Está pago o preço pela liberdade da escravidão do pecado. O escravo naquela época, quando também recebia a sua liberdade através da quitação, da compra da sua liberdade, era carimbado, tetelestai, está pago, está livre, está consumado. Não há mais o que ser feito. Tudo quanto haveria de ser feito, Cristo fez. A crucificação de Cristo, ela nos remete à graça, à salvação, à redenção do pecador. Mas, olhando para essa cruz, olhando para esse símbolo da crucificação, de Cristo morrendo, de Cristo sendo crucificado e morto na cruz por mim e por você, é preciso que nós tenhamos em mente que essa salvação, que para nós é de graça, não foi de graça. Porque para ser pago, alguém teve que pagar. Houve um preço muito alto a ser pago. Quando você ganha um presente de alguém, você não paga por esse presente, mas alguém pagou. Se você ganhar um carro, se você ganhar uma casa, alguém pagou por isso por você. E assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, mas Ele pagou. A minha salvação e a sua salvação é de graça para mim e para você, mas foi pago, quitado, tetelestai, consumado na cruz por Cristo. Hoje, nós estamos falando sobre a crucificação de Jesus.
Essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz. As suas próximas palavras são justamente após ele ressuscitar. Porque toda obra de salvação não termina na sua morte, mas ela conclui-se na sua ressurreição. Hoje, domingo de Páscoa, nós estamos aqui relembrando, comemorando a ressurreição de Jesus após a morte e morte de cruz. Porque para que eu e você sejamos resgatados da morte, foi preciso que alguém morresse em nosso lugar, foi preciso que o sangue de um inocente fosse derramado, foi preciso que o sangue de um cordeiro fosse derramado na cruz, para que eu e você não precisemos mais sacrificar animais, não precisemos mais sofrer, padecer e pagar pelos nossos pecados, porque Cristo já fez isso. E a sua obra redentora conclui-se na sua ressurreição. Ele, assim como ele morreu para que eu não pudesse morrer, não precisasse morrer, não morresse eternamente, ele ressuscitou para que eu, você e todos nós, um dia também ressuscitaremos. Assim como Cristo atravessou a barreira da morte, nós também podemos fazer isso. Mas eu não preciso mais fazer nada, porque Cristo fez tudo. A minha ênfase hoje é esta. E o que eu quero dizer para você é que você precisa aceitar o que Cristo fez por você, para assim um dia ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. A Páscoa é um dia de liberdade. É um dia de libertação da escravidão do pecado. Mas para isso, você precisa ser liberto da morte. Morte essa que você só consegue se libertar recebendo a vida eterna em Cristo Jesus. Receba nesse dia, aproveite, repense sua vida, reflita sobre a morte de Jesus na cruz e aceite tudo o que Ele fez por você para te salvar e te dar uma nova vida, te dar uma vida eterna, vida essa a qual você um dia vai desfrutar lá no céu com Ele, assim como Ele falou para o ladrão na cruz. Que Deus nos abençoe, em que esse domingo de Páscoa você possa se reunir com a sua família, aí na sua casa, relembrar a morte e ressurreição de Jesus e assim também refletir sobre a sua vida perante o que Ele fez por você. Que Deus nos abençoe. Amém.